E salve, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de HTML e CSS, e nessa aula a gente vai dar uma aprofundada nos links do HTML e as formas que a gente tem de utilizar eles. Bom, eu montei aqui para essa aula uma série de links que são as formas que a gente consegue utilizar ele no nosso HTML. E é muito parecido com o que a gente fez na aula anterior, que a gente montou aquela página completa ali com HTML e com o CSS, e a gente usou ali alguns links. Aqui eu vou demonstrar as formas então que a gente tem, além daquelas que a gente utilizou. Primeiro, eu tenho a forma de passar um link para redirecionar de uma tela para outra. Então aqui eu estou na tela inicial do que seria o meu site, e eu tenho aqui um outro HTML que é a página 2. Então se eu coloco um link A, né, uma tag A, com href referenciando para outro arquivo HTML, eu vou ter um tipo de navegação no meu site, que é a navegação entre páginas. Então assim que eu clico aqui em ir para a página 2, deixa eu aumentar aqui um pouquinho também, vamos lá, ir para a página 2, ele me transporta ali para a página 2.html, que é o meu outro HTML que eu tenho aqui. E eu posso fazer isso também adicionando um tooltip para esse link. Então, se eu voltar aqui, eu tenho o ir para a página 2 com o tooltip, e olha só, quando eu estaciono o mouse em cima desse link, ele aparece ali, esse link vai para a página 2, que é exatamente esse title que eu coloquei aqui, na tag A. Então esse title ele faz aparecer um tooltip explicativo para o seu usuário. Então quando ele estaciona o mouse, ele aparece esse tooltip. A gente também pode fazer o redirecionamento não somente para páginas internas, mas também para páginas externas. Por exemplo, aqui eu tenho a tag A também, aqui a gente vai usar basicamente só a tag A. Essa tag A também tem um href, que é o atributo padrão dela, e só que aqui, ao invés de estar direcionando para a página 2.html, eu estou direcionando para o site da Google aqui, né, para o buscador da Google. Então, se eu clicar aqui em visitar o Google, eu sou direcionado até aqui o google.com. Só que percebe uma coisa, eu fui direcionado e eu perdi a página que eu estava anteriormente. Ou seja, o meu link externo, ele abriu na mesma aba que eu estava utilizando. E isso às vezes não é legal. Às vezes, quando a gente tem um site e a gente quer levar o usuário para um outro site externo que não seja o nosso, o interessante é abrir uma nova guia para isso. Então, para isso, a gente tem um atributo target aqui na tag A. O atributo target, ele vai definir como que a gente vai fazer a abertura desse link. Para a gente abrir um link em uma nova aba ou em uma nova janela, né, dependendo do navegador, a gente utiliza o underline blank como valor. Esse underline blank ele vai abrir uma nova aba, essa nova aba vai receber o endereço que a gente está passando para o link, no caso aqui é o google.com, e vai fazer a abertura desse link. Então aqui, abrir em uma nova aba, quando eu clico, ele abre uma nova aba aqui no meu navegador, só que eu ainda tenho a minha aba anterior, que é o meu site. E para esse atributo target, a gente tem, além do blank, né, eu já expliquei isso em aulas passadas, a gente tem o self, o parent e o top. E o parent e o top, para ser bem sincero com vocês, em mais de 15 anos de programação, eu nunca cheguei a utilizar eles, eu nunca cheguei a precisar utilizar eles. Mas eu sei que o que acontece quando você usa? O parent, ele vai levar o contexto da sua aba atual para a nova aba. Se não houver um contexto, ele vai simplesmente agir como se ele fosse o self. E o top, ele vai levar o contexto mais alto da sua aba para a nova página. E se não houver esse contexto também, ele vai se comportar como self. Então, para desencargo de consciência, você vai usar sempre o self ou blank. E aqui vocês estão vendo que eu tenho um H2 aqui com um ID seção contato e um margin bottom aqui de 4.000 pixels. Vou explicar por quê. Porque no nosso próximo link, a gente pode fazer a referência a um item, a um ID da nossa própria página ou de outra página. Então, nesse caso aqui, eu tenho um ID de identificação do meu H2, né, do meu título contato, e aqui para baixo, lá para baixo mesmo, eu tenho ir para a seção de contato. O que acontece quando eu clicar para esse ir para a seção de contato aqui? Ele vai me levar lá para cima, para onde tem o ID seção contato, tá vendo? Quando eu referencio aqui dentro da href um símbolo de, vamos dizer assim, eu não sei como você chama isso na sua região, que a gente pode chamar isso de tralha, hashtag, sustenido, e cada um chama de um jeito, mas eu vou chamar aqui de hashtag, porque é o padrão aí das redes sociais. Mas se você tem esse símbolo de hashtag aqui, junto com o nome de um ID, e nesse caso aqui eu tenho o ID seção contato, quando eu clicar, eu vou ser levado para onde está esse ID aqui. Então assim que eu clico nele aqui, ele me leva aqui para cima
no ID, né, onde tem o título aqui, contato, e tem o ID seção contato. Então você pode fazer isso para fazer aqueles menus, né, quando a gente está em landing pages de página única, né, a gente não tem outras páginas, mas a gente tem todo o conteúdo corrido ali numa única tela. Você pode fazer um menu de navegação lá em cima. Se eu quero ir para onde tem o contato que está lá no fim da tela, ao invés de eu rolar a página toda lá para baixo, é só eu clicar ali naquele contato que ele vai jogar o usuário ali para o final da página. Aí com JavaScript você consegue colocar um efeitinho ali de uma rolagem suave e não precisa ser bruto igual foi aqui, né, de só clicar e já levar. Mas é assim que funciona aqui para a gente ir para uma seção da nossa própria página, ou serve também para ir para a seção de outra página. Lembra lá que eu tinha a página 2? Vou voltar lá nela, ó. Vou subir aqui tudo, vou ir para a página 2 e aqui eu tenho, ó, essa página foi criada para demonstrar links entre páginas. Mas se eu descer a barra de rolagem aqui até lá embaixo, ó, eu tenho aqui, ó, essa é outra seção dentro da página 2 aqui embaixo. Nesse caso aqui, ela está no final da tela. Lá na nossa primeira tela, ó, ela estava na contato aqui em cima. Então, deixa eu dar um zoomzinho aqui de novo. A nossa contato estava aqui em cima, a gente desceu lá para baixo, clicou em ir e ele foi para o contato lá em cima, certo? Agora, se a gente descer aqui para baixo também e clicar em ir para a seção 2 de outra página, olha só, ele já me levou aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ele já me levou para o final da página onde está essa outra seção dentro da página 2. Por quê? Porque aqui, ó, olha só como que eu referenciei. Eu referenciei o página2.html no meu href, assim como eu fiz no primeiro link, já que eu quero fazer a mudança de página. Só que também coloquei aqui, ó, linkado juntinho aqui, o hashtag seção 2. Esse hashtag seção 2 é exatamente esse cara aqui, ó. É o ID desse H2, que tem esse texto aqui, e ele está com o ID seção 2. Então, assim que eu clico nesse link aqui, eu sou direcionado para a página 2.html, direto para a seção 2. Então você consegue fazer essa mistura aí do redirecionamento da página junto com o redirecionamento de seção. E agora a gente tem um carinha aqui muito legal, só que ele não funciona localmente. Então eu meio que eu não consigo mostrar nesse arquivo aqui, mas eu vou dar um jeitinho aqui de mostrar para vocês. Eu tenho também os links de download. Então, por exemplo, aqui dentro da minha pasta arquivos eu também tenho um documento.pdf. Esse documento eu posso abrir ele simplesmente, né? Se eu clicar aqui, ó, tirar o download e salvar, aqui no baixar PDF, ele vai me levar para esse PDF, ok? Se eu voltar aqui e clicar, por exemplo, em baixar a apostila HTML, ele vai me levar para lá também, ele não vai baixar porque eu estou num arquivo local. Mas, por exemplo, se eu trouxer aqui, ó, no W3 Schools, você pode ver aqui, vou dar um zoomzinho aqui também, que olha só, a gente tem um link aqui, essa imagem está armazenada aqui dentro de images, myw3 de schools image.jpg. E aqui é a imagem, né, a mesma imagem sendo carregada para a gente ver aqui, que é o logo da W3. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo que ele tem o download aqui? Já que essa imagem ela está hospedada em um servidor e não localmente no meu computador, como está aqui no meu exemplo, eu vou conseguir fazer o download dessa imagem. Então, clicando aqui, ó, vocês podem ver que eu consigo fazer o download dessa imagem, a w3logo.jpg. Então, utilizando esse download aqui, ó, esse atributo download junto com a tag A do HTML, a gente tem a possibilidade de fazer o download direto de arquivos sem precisar abrir eles no navegador. Só que lembrando, isso vai funcionar só para quando você está com o arquivo já em um servidor. Localmente ele não vai fazer o download. A gente tem outra forma muito interessante de utilizar aqui os links, né, e o href, que é quando a gente passa vamos dizer assim, um comando para o href. A gente tem esse comando mail_to aqui, a gente também tem esse comando tell aqui, ó, SMS, e também o link do WhatsApp. Eu vou te mostrar para vocês como que funciona. Quando a gente coloca esse mail_to, um e-mail, a gente está falando que a gente quer abrir o app padrão de e-mail que está instalado no computador ou no celular, dependendo de onde você está abrindo, e quer enviar um e-mail para esse e-mail aqui, ó, contato@exemplo.com. Então, se eu clico aqui em enviar e-mail, então aqui ele vai me perguntar se eu quero abrir o meu aplicativo de e-mail, eu vou colocar para abrir, e olha só, aqui ele já abriu com e-mail para contato@exemplo.com. E também dá para a gente colocar mais coisa. Se eu passar aqui, ó, depois do e-mail, um ponto de interrogação e escrever subject, ou seja, subject é o assunto da mensagem, colocar aqui, ó, dúvidas sobre o curso. E um e-comercial e um body, olá, gostaria de saber qualquer coisa,
clicando aqui, ó, em enviar e-mail com assunto, que é esse carinha, ele vai me pedir para abrir de novo. E olha só, ele já me traz com o e-mail para onde eu quero enviar, já com o assunto preenchido e já com a mensagem preenchida. Então isso é muito interessante quando você quer fazer, por exemplo, você está fazendo aí um sistema onde os seus usuários, eles têm clientes, por exemplo, e vamos supor que a fatura de um cliente do seu usuário tá para vencer, né? Vamos supor que é um CRM aí da vida do seu sistema. E daí você quer que o seu usuário seja capaz de enviar um e-mail para o cliente dele, fazendo, por exemplo, a cobrança do pagamento da fatura. Então você já pode deixar esse e-mail já pré-escrito, onde a pessoa só vai lá, clica no botãozinho, já aparece o e-mail do cliente dele, já aparece o assunto, já aparece a mensagem, ele só envia. Muito mais simples para o seu cliente do que ele pegar o e-mail lá, abrir o app de e-mail dele, escrever toda a mensagem, enviar para o cliente dele. Mano, você facilita em 1000% a vida do seu cliente. E a gente tem a mesma coisa para fazer isso, só que com o telefone. No caso aqui não vai funcionar porque eu estou no computador, mas quando a gente coloca esse tel aqui, ó, 2 pontos, aí você precisa colocar o número nesse formato aqui, mais 55, que é o DDD do país para onde vai ser efetuada a ligação. No caso aqui seria, por exemplo, o código de área, então poderia ser 11 para São Paulo, 31 para Minas Gerais, 21 para Rio de Janeiro, e o telefone que você quer enviar. Então, por exemplo, se for um celular, 9, aí 99999999, né, o número de celular aí do seu cliente, do que para onde você for ligar. Então, assim você coloca esse formato aqui de ligação. Então, se eu colocar para ligar aqui, ó, ele vai pedir para eu selecionar um aplicativo de ligação. Poderia ser o Skype aqui, por exemplo. Mas como aqui eu não tenho nenhum aplicativo de ligação, ele não vai efetuar a ligação de fato. A mesma coisa para o SMS. Funciona também no celular, caso você queira enviar um SMS, você coloca SMS 2 pontos, o mesmo formato de telefone, só que aí você coloca o body aqui, ó, com a mensagem que você quer enviar. Aí quando você clicar em enviar o SMS, ele já vai abrir o aplicativo de SMS padrão do celular, já com o telefone e com a mensagem preenchidos. E a mesma coisa para o WhatsApp, só que para o WhatsApp, ao invés de você colocar um SMS 2 pontos ou um tel 2 pontos, você coloca https wa.me, aí você coloca o número de telefone sem o mais, nesse caso aqui você não vai colocar o mais, e vai colocar o text aqui, que é a mensagem que vai ser enviada. E aí ele vai abrir aqui, ó, por exemplo, enviar por WhatsApp. Deixa eu cancelar isso aqui. Enviar por WhatsApp. Ele vai abrir aqui, ó, já pedindo para me iniciar a conversa com esse número aqui. Então eu não vou colocar para iniciar a conversa aqui porque ele vai dar erro, porque o número não é um número válido, e daí ele vai me falar isso, mas você pode testar aí que vai funcionar certinho. Vamos lá, a gente tem a opção aqui, por exemplo, de colocar um link em uma imagem, em um card, em qualquer coisa que você queira que se torne um link. Quando você quer que alguma parte do seu site se torne um link, você pode abraçar aqui, ó, com a tag A, o que você quer que torne um link. Então, no caso, eu quero que a imagem aqui da minha bota, não pergunte por que é uma bota, é só uma bota. Aí eu quero que essa imagem se torne um link, e olha só, eu cliquei nela sem querer aqui, mas é isso. Ela abre o link que eu especifiquei, no caso aqui o google.com, quando eu clico nessa imagem. Então, olha só, cliquei na imagem, ele abriu o google.com aqui para mim. A gente também tem a opção de fazer o download dessa forma, tá bom? Então, quando a gente passa aqui, ó, igual eu mostrei lá no site da W3, quando a gente passa aqui o arquivo .png no href e também aqui na imagem e coloca o link de download, ele vai baixar essa imagem. Só que no caso aqui, né, eu não atualizei a tela, deixa eu atualizar. E daí, clicando aqui, ele baixaria, eu não salvei, então vamos voltar lá. Agora sim, clicando aqui, ele baixaria a imagem caso ele estivesse no servidor. Como eu disse, localmente ele não faz o download. Então aqui o que ele fez foi abrir a imagem. E por fim, a gente tem um formato de links seguros. O que é um link seguro? Quando a gente faz esse redirecionamento aqui para um site externo, lembra que eu falei lá sobre contexto, quando eu falei aqui em cima, ó, sobre a questão do parent e do top? Quando a gente está abrindo um site, por exemplo, aqui eu estou vindo do meu site e abrindo o google.com, o google.com está recebendo algumas informações do meu site, que é esse contexto que eu falei. O JavaScript, quando ele vai atuar no navegador para fazer a abertura do site externo, ele vai receber as informações do meu site, algumas informações. E quando a gente coloca esse hell no opener e no refer, a gente está falando para o navegador fazer o seguinte: ó, navegador, esse link aqui está no meu site, eu quero, quando o usuário clicar nesse link aqui, abrir o google.com. Mas eu não quero que você fale para o google.com quem está abrindo esse link, entendeu? E daí o navegador vai fazer isso. Ele vai simplesmente deletar o contexto e vai abrir o link. Por que isso existe? Para que isso serve? Basicamente, existe um tipo de ataque na web que chama XSS, que você consegue manipular algumas coisas do site caso
o site não esteja protegido contra esse tipo de ataque. Então, quando você coloca esse Hell No Opener e No Refer, é uma blindagem a mais que você faz no seu site a esse tipo de ataque. Então, assim, você precisa colocar isso aqui em todos os links? Não precisa. Só links mesmo que você acha que você precisa deixar eles seguros de alguma forma. Mas eu não vou explicar mais sobre isso aqui, porque isso já entraria numa aula aí de JavaScript. Mas serve para isso, basicamente para proteger o seu site. E essas são as formas que a gente tem de fazer aberturas de link ou de utilizar a tag A para abrir links, arquivos, enviar SMS, enviar e-mail, ligar, né, fazer ligação no telefone, caso você esteja acessando o site aí pelo celular. E, cara, é muito legal usar isso nos sistemas. Eu recomendo muito que vocês usem e vocês vão ver que ajuda demais o seu usuário também. Então essa é a aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, ativar o sininho com todas as notificações e deixar o like para ajudar aí, porque o canal é novo e o YouTube vai saber que você está gostando do conteúdo e vai recomendar para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou, valeu e fui!